A tempestade do dólar, R$ 6,20 e a fragilidade fiscal do Brasil exposta ao mundo. O dólar à vista fechou em uma época de enorme volatilidade nesta terça-feira, 17, renovando a máxima histórica e cravando uma marca simbólica, R$ 6,20, mesmo com intervenções bilionárias do Banco Central. Foi um dia em que a moeda flutuou como um símbolo das fragilidades fiscais e do caos político brasileiro, apesar das últimas manobras desesperadas do governo para mostrar serviço. O dólar à vista encerrou o dia em leve alta de 0,10%, cotado a R$ 6,0982, atingindo o maior valor nominal de fechamento da história. Na sessão anterior, o fechamento foi em R$ 6,092. Na B3, o contrato futuro de dólar, o termômetro dos humores dos investidores, despencava 0,84% às 17h05, cotado a R$ 6,107. Mas quem pensa que os mercados estão tranquilos, se engana. A volatilidade não é apenas momentânea, ela reflete uma realidade muito mais dura. A montanha-russa do dólar, intervém o Banco Central, mas o mercado reage? Em um dia de sobressaltos, o Banco Central, BC, tentou esfriar os nervos do mercado com 2 leilões consecutivos, vendendo um total de 3,3 bilhões de dólares. O primeiro leilão do dia colocou 1,272 bilhão de dólares no mercado, o segundo, um reforço de 2,015 bilhões de dólares, buscou estancar a sangria, mas teve efeito limitado. No auge do pânico, o dólar chegou a ultrapassar a marca dos R$ 6,20, expondo a fragilidade da moeda nacional. Por que as intervenções não funcionam? Porque os movimentos do BC parecem não passar de paliativos temporários. O que o mercado realmente quer são solidez fiscal e previsibilidade política. Sem isso, qualquer investida contra a escalada do dólar é como jogar água no deserto, refresca, mas não muda a realidade. Desde quinta-feira, o Banco Central despejou mais de 12,75 bilhões de dólares no mercado em leilões extraordinários, incluindo vendas à vista e operações de linha, com compromisso de recompra. A pergunta é, até quando o BC vai resistir? O mercado está olhando para um cenário fiscal que piora a cada dia. Não adianta jogar dólares se não resolver o problema de fundo, disse um analista que preferiu não se identificar. Reforma tributária e o pacote fiscal, remendos ou solução? Se há algo capaz de acalmar, temporariamente, a fera dos mercados, é a trâmite das medidas fiscais na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, trouxe algum alívio ao mercado ao garantir que será votada a regulamentação da reforma tributária e o polêmico PLP 210. A reforma tributária visa simplificar o sistema de impostos do Brasil, mas, na prática, o mercado teme que o Congresso dilua suas mudanças estruturais para acomodar interesses locais e corporativos. As alterações feitas no Senado, que obrigaram o texto a voltar à Câmara, são prova de que o caminho é tortuoso. O PLP 210, por sua vez, autoriza o governo a limitar o uso de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas. Em termos simples, mais controle dos gastos, menos desordem fiscal. Mas como os interesses políticos caminham mais rápido que a boa gestão econômica, o temor é de que as medidas sejam apenas enxertos temporários. Arthur Lira não se limitou. Disse ainda que outras 2 bombas fiscais podem ser colocadas em votação, uma que mexe no reajuste do salário mínimo e outra que endurece as regras do benefício de prestação continuada, um BPC. Essas 2 medidas, aliás, têm impacto direto na população mais pobre no ambiente político do governo. De um lado, o mercado espera ajuste e, do outro, a pressão popular aumenta. A tensão do mercado, ajustes reais ou diluição? Investidores receberam com certo alívio as declarações sobre as votações. O dólar, que horas antes rondava os R$ 6,20, recuou para R$ 6,10. Mas o movimento do mercado não é euforia, é cautela. O receio principal é a desidratação das medidas fiscais. Quando o governo anuncia pacotes de ajustes, mas ao mesmo tempo libera bilhões em emendas parlamentares para garantir votos, o recado é claro, o ajuste é mais político do que econômico. Segundo fontes do Planalto, foram liberados 3,44 bilhões de reais em emendas individuais e outros 373,4 milhões de reais em emendas de bancada nos últimos dias. A troca de favores tem um custo elevado, tanto financeiro quanto moral. O Brasil nunca sai do ciclo. Ajustes são anunciados, medidas são aprovadas parcialmente e o déficit persiste. O mercado já viu esse filme muitas vezes, alfineta um gestor de fundos. A tempestade perfeita, câmbio, fiscal e incerteza política.
A situação atual do real é a tempestade perfeita: incerteza fiscal, instabilidade política e intervenções do Banco Central com efeitos limitados. O resultado é um mercado em estado de alerta permanente. O próprio secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duriga, reconheceu que é preciso buscar um meio do caminho para aprovar as medidas sem desidratá-las. Mas desde quando o Congresso brasileiro encontrou esse meio termo? A pressão de lobistas e de interesses corporativos costuma ser um muro alto demais para políticos ultrapassarem. Na outra ponta, o Banco Central não pode agir sozinho. Os leilões bilionários são apenas uma âncora provisória enquanto o barco fiscal brasileiro está à deriva. O que esperar? O próximo capítulo dessa novela será escrito nos plenários do Congresso. O mercado segue aguardando com um olho no dólar e outro nos votos. A pergunta que não quer calar é: o governo está mesmo disposto a enfrentar as resistências políticas e aprovar ajustes reais? Ou mais uma vez veremos soluções parciais que empurram o problema para o futuro? Enquanto isso, a moeda norte-americana segue escalando, como um juiz imparcial que pune a falta de responsabilidade fiscal. R$ 6,20 é só o começo se nada mudar.